And when we got in the house, we were sitting there at the table talking. Now you would watch David, and he would be doodling, you know, drawing or something like that, and he'd be concentrating on what he was doing. And then he would look up, and it was no longer a little 11-year-old boy. Muito bem-vindo ao meu canal, gente! Eu sou o Hel e falo diretamente do mundo reverso. No vídeo de hoje, gente, nós vamos falar sobre o filme que tão esperamos e finalmente está em todos os cinemas brasileiros. Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de pedir você, que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal para não perder nenhuma novidade, que tem vários vídeos muito da hora que vocês vão gostar. E não esquece também de deixar aquele like maroto para apoiar o canal Mundo Reverso e compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. Eu também tenho um recado muito importante para dar para vocês. Agora no dia 10 de julho, depois de um grande hiato e de inúmeros pedidos, nós vamos voltar com os rituais ao vivo em live. E no dia 10 de julho eu estarei realizando o Ouija, quebrando as regras. Eu vou jogar o jogo do Ouija ao vivo e vou quebrar as regras do Ouija. Que vocês sabem que tem algumas regras que nós somos obrigados a seguir para não dar ruim. Então esse vídeo promete. Então, para te não perder isso, não se esquece de se inscrever no meu canal, velho, para ser avisado caso você esqueça da live. Mas vamos falar sobre Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, um dos filmes mais aguardados do momento. O filme finalmente está em cartaz nos cinemas brasileiros. E, como de costume, os filmes da franquia Invocação do Mal são baseados em fatos reais. Tem gente que acha que isso é totó, mas pior que não, velho. O filme é baseado em casos reais dos maiores demologistas que já existiram no mundo, Ed e Lorraine Warren. E no terceiro filme, Invocação do Mal 3, eles se baseiam no caso The Devil Made Me Do It, que mais ou menos a tradução significa O Demônio Me Fez Fazer. O terceiro filme da franquia conta a história do primeiro réu norte-americano a se defender de uma acusação alegando estar possuído por um ser demoníaco. Em novembro de 1981, sentado num banco de réus no Tribunal Superior do Estado de Connecticut, nos Estados Unidos, era um acusado bem peculiar, quem aguardava pela declaração da sentença do júri, o demônio. A cena, apesar de ser bem figurativa, ilustra muito bem o imaginário acerca do caso que inspira a trama de Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Filme mais esperado do momento e que está em cartaz em todos os cinemas brasileiros. O terceiro filme da franquia principal que revisita os arquivos do famoso casal de demologistas Ed e Lorraine Warren. O longa é baseado no assassinato por esfaqueamento do tratador de cães Alan Bono em fevereiro de 1981, na cidade americana de Brookfield, que havia décadas não presenciar um único homicídio. O crime foi cometido por Arne Shane Johnson, um jovem de 19 anos que se tornou o primeiro réu norte-americano a se defender de uma acusação alegando estar possuído pelo demônio. He was such a compassionate young man, such a low-key person. Never once did I see him show any type
of violent behavior. He was a perfect gentleman, Mr. and Mrs. Warren, this, everything, just a beautiful person. As histórias das supostas possessões por trás do crime tomaram grandes proporções nos Estados Unidos na década de 80, com o país mergulhado num período que ficou conhecido como Satanic Panic. O interesse e temor coletivo da população por fenômenos sobrenaturais levaram o caso a estampar os principais jornais norte-americanos, e já poucos anos depois a ser explorado pela indústria de entretenimento. Após inspirar séries documentais e o livro The Devil in Connecticut, de Gerard Britney, com colaboração de Lorraine Warren, o caso ganha as telas mundiais em Invocação do Mal 3. O crime. Em 16 de fevereiro de 1981, Anne Shane Johnson e sua namorada Debbie e o chefe dela, Alan Bono, almoçavam e bebiam em uma residência pacata em Brookfield, em Connecticut. Junto ao trio estavam as pequenas Wanda e Mary, irmã e prima de Johnson. Tudo parecia ocorrer bem após a refeição, mas uma discussão entre Bono e Johnson mudou completamente o rumo desse encontro. Arnie disappeared for a few minutes. When he came back, he was somebody entirely different. What? Now, when He doesn't recognize or know anything about what happened from that point on. Segundo relatos do caso, ambos estariam bem alcoolizados e teriam brigado após Bono se recusar a atender um pedido de Debbie, que pediu para ele se retirar do cômodo onde ele estava. Ele acabou sendo detido pela lâmina dobrável de 5 polegadas da faca de bolso que Johnson usou para lhe esfaquear repetidas vezes. Horas depois, Johnson foi encontrado pela polícia a cerca de uns 3 quilômetros do local onde aconteceu o crime. Todo ensanguentado, ele foi encaminhado a uma delegacia pelas autoridades locais. O que até então parecia apenas mais um caso de assassinato, ainda que em Brookfield isso não aconteça com muita frequência, sabe? Começou a ganhar ares macabros quando Johnson alegou não se lembrar de absolutamente nada do que havia acontecido. Quando então os já conhecidos Ed e Lorraine Warren procuraram a polícia para afirmar que o crime era fruto de uma possessão diabólica, todos os holofotes se voltaram para a pacata cidade de Connecticut, onde pela primeira vez o sobrenatural parecia estar prestes a encarar a justiça dos homens. Mas afinal de contas, o que os Warren tinham a ver com tudo isso? As possessões. Não foi por acaso que Ed e Lorraine defenderam que Johnson teria agido sob a ordem de um demônio ao esfaquear Bono. Os investigadores de atividades paranormais, na época bastante conhecidos por trabalhar em casos como o da boneca Annabelle e os macabros eventos de Amityville, conheciam Johnson e sua namorada Debbie. Conforme alegaram as autoridades, os dois tinham razão suficiente para acreditar que se tratava de mais um episódio de possessão, entre os quais cercavam a vida do jovem casal. Um ano antes do crime, em 1980, Ed e Lorraine foram chamados para ajudar a família de Debbie, namorada de Johnson, na investigação dos comportamentos estranhos apresentados pelo irmão de 11 anos dela, David. Segundo relatos de Judy, mãe dos irmãos e sogra de Johnson, seu filho David chutava, mordia, cuspia e xingava palavras horríveis. Now this 11-year-old boy would become extremely strong. I seen nights when it would take 4 and 5 men to hold him down. He would be ranting and raving,
and yelling. There was times when he would attack his mother. Now this boy loved his mother. He loved his father. And at one time he actually broke the mother's nose, I believe. Além de parecer estar sendo asfixiado por uma mão invisível. Os comportamentos, conforme a família relatou às autoridades e à imprensa na época, teriam começado quando o garoto acompanhou Debbie e sua mãe em uma visita a uma casa que a irmã iria morar com Johnson, até então desocupada. Na ocasião, David teria caído repetidas vezes no chão, e ao anoitecer o garoto teria revelado à mãe que foi empurrado por um idoso que o ameaçou perturbar toda a sua família caso insistissem em habitar aquela residência. And that she's talking about is a ghost. You know, there was no man there. Right. And we were to later find out that this was not even a ghost. It was a demonic spirit. That appeared to this child. Ainda conforme relatos de sua mãe, ele começou a acordar aos berros durante a noite e com hematomas e arranhões horríveis, descrevendo ter sido feito por um ser de olhos negros, chifres e cascos. De acordo com Judy, o filho não tinha costume de assistir absolutamente nada que pudesse inspirar a descrição de tal ser. Pouco tempo depois, o menino relatava ver essa criatura durante o dia também. Foi quando a família decidiu pedir ajuda à igreja católica do local. Conforme contou Lorraine, foi a igreja que acionou junto ao seu esposo Ed para auxiliar no exorcismo do garoto. We were contacted by Father Dennis, who at that time was pastor of St. Joseph's Church in Brookfield, Tony. And the call came in, and he spoke about a young boy who he had been trying to help, but recognized it as a case of possession. He told me that he was very leery of becoming involved in this case because he had been assigned by the bishop to exorcise another home, but this was not of an individual now, of a home that had infestation going on that we investigated. But he said, I want you to know that you have my prayers. At that time, he was going to Ireland with his mom, and he was concerned, I think, that the devil would get back at him maybe through his mother. O porta-voz da diocese da época, Nicholas Griego, negou todo o envolvimento no caso e a realização de qualquer ritual. Nenhum pedido de exorcismo formal foi pedido ou realizado. 6 priests, three of them ordained and schooled in Rome, these men. And they were very frightened of the things. O exorcismo não apenas foi pedido, como foram identificados 43 demônios agindo sobre o jovem David. We went to the house this hot night. I can remember like the steam and the moisture coming off the ground. It was a weird night when we arrived there. First, Ed tripped going up the steps into the house. And Dr. Gingrasso made kind of a laughing comment. And he tripped and fell too. And when we got in the house, we were sitting there at the table talking. Now you would watch David, and he would be doodling, you know, drawing or something like that. He'd be concentrating on what he was doing, and then he would look up, and it was no longer a little 11-year-old boy. E foi durante as sessões que Johnson, que junto à família da sua namorada, também ajudava nos rituais de libertação de David, cometeu um erro, tido pelos Warren como um erro fatal. Mais de uma vez, ele teria desafiado os demônios que possuíam o corpo do jovem cunhado. And remember that when you challenge the demonic, it doesn't act at that particular given time, Tony. It waits until you are the most vulnerable, and then it strikes. When you're least suspected. Propondo trocar de lugar com ele. Na verdade, ele disse exatamente a seguinte frase: entre mim
e deixe o garotinho em paz. And he screamed at these devils, "Take me on. Leave my little buddy alone." Well, he got his wish. Pouco tempo depois, Johnson começou a ter alucinações e transes e vários lapsos de memória, o que levou os investigadores paranormais a crerem que o desafio havia sido aceito e sim, ele estaria de fato possuído por demônios. Os Warren chegaram a alertar a polícia de Brookfield do que havia acontecido, pois já suspeitavam que algo muito violento poderia ocorrer a partir daquela suposta possessão de Johnson. Quando ele proferiu inúmeras facadas contra Bono, e depois afirmou de não lembrar de absolutamente nada, o casal de demologistas foi taxativo ao defender que o crime havia sido cometido pelo demônio que dominava o seu corpo. O julgamento do diabo. Os tribunais lidaram com a existência de Deus, mas agora eles vão ter que lidar com a existência do diabo, disse Martin Minnelli, advogado de defesa de Johnson, ao júri reunido no Tribunal Superior de Connecticut, segundo registros da imprensa da época. Com a tese de possessão diabólica levada pelos Warren, já espalhada pela mídia e sendo bem aceita por grande parte da população norte-americana, e ainda mergulhadas no Satanic Panic, Minnelli não estremeceu ao apoiar toda a sua defesa no argumento que um demônio havia obrigado seu cliente a fazer o que fez. A estratégia do advogado foi de reunir testemunhas que relatassem os eventos que cercavam a família do jovem David e ao desafio lançado por Johnson aos demônios, incluindo os padres que teriam auxiliado no exorcismo e Ed e Lorraine Warren. O plano, porém, não deu certo, sabe? Ainda a igreja não colaboraram com absolutamente nada com a tese de defesa, negando toda a sua participação no caso. Os Warren não configuraram o que o júri, na época, considerava como testemunhas confiáveis. O argumento acabou virando motivo de chacota pelos jornais. What we want is hard evidence. And for the skeptics out there that say to us, there's no such thing that exists, it's ridiculous. Every great religion in the world today is based on a supernatural world that worships God. We call God by different names maybe, but that's all right. It's the same God. And what we're proving here every day through our New England Society for Psychic Research is that God exists, and devils and ghosts and demons all exist. And we have the proof of that. Pelo assassinato de um homem chamado Alan Bono, o primeiro assassinato desta cidade pacata, o tribunal e o público estão sendo solicitados a deixar o diabo assumir a culpa. O réu conta a história estava possuído por um demônio, ironizou uma reportagem do New York Times. O juiz Robert Callahan, presidente de júri, não acreditou nas justificativas, alegando que jamais poderiam ser comprovadas. Decidido também, não levou a sério quando Debbie afirmou que David contou a ela ter tido uma visão em que o diabo que o lhe atormentava entrava no corpo de Johnson. Foi a besta que cometeu o crime, esbravejou Debbie, sem sucesso algum. Após um julgamento de mais de 15 horas, dividido em 3 dias, o demônio saiu ileso. Johnson foi condenado e culpado e recebeu a sentença de 10 a 20 anos de prisão. Após 5 anos de reclusão, ele foi liberado por bom comportamento. Uma das maiores dúvidas é como um garotinho conseguiu atrair para si uma legião de demônios. Bom, um espírito atraiu o outro. Alguns podem ser inofensivos e outros são terríveis. E David começou a ser, digamos, possuído quando a tia dele e a mãe dele foram ver essa casa e
o demônio apareceu nessa forma de um idoso. Dali ele seguiu David e atraiu as outras entidades que acabou se totalizando 43 demônios. E John foi possuído e obrigado a fazer o que foi feito, porque ele desafiou o demônio. E uma coisa que a gente jamais deve fazer é desafiar espíritos e entidades. Eu aqui, velho, sou pro louco. Quando eu faço rituais, eu desafio, xingo, faço 1001 coisas, mas de boa. Eu não recomendo fazer isso, porque eu tô com a minha conta em risco. Eu sei que a minha casa deve estar bem pertinho do que aconteceu no filme Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Talvez uma hora aconteça uma coisa bem tensa aqui, mas eu tô com a minha conta em risco. Eu não recomendo vocês fazerem isso. E lembrando também que o filme foi baseado em fatos reais. Não é 100% do que acontece no filme que aconteceu na vida real. Se Ed e Lorraine se beijaram no filme, em tal lugar, em exato momento, não quer dizer que se beijaram na vida real. Eu confesso, velho, que apesar de ainda não ter podido assistir o filme, por diversos motivos. Motivo número 1, Tramandaí é um ovo que não tem cinema, e viajar para outra cidade com essa pandemia tá um inferno. Sem falar que, velho, eu não aguento ficar 2 horas dentro de uma sala escura com aquela máscara abafada no meu rosto. Daí eu vou esperar ser liberado na internet, assistir em um outro lugar que, esse infelizmente, eu acho que eu não vou conseguir assistir no cinema. Mas, você que assistiu, deixe aqui os comentários. O que você achou do filme Invocação do Mal 3? A adaptação que eles fizeram tem a ver com o caso real dos Warren? Como você achou que deveria ter acabado esse caso? Deixe todas as suas opiniões aqui nos comentários, gente. E lembrando mais uma vez, não se esqueça que o dia 10 de julho nós temos um compromisso marcado aqui. Eu farei uma live ao vivo, onde eu estarei quebrando todas as regras do Ouija. Ou bom, a grande maioria, né? Que tipo, jogando no cemitério, eu não vou poder fazer isso ao vivo por causa do sinal da internet, né? Mas as principais regras eu vou quebrar e vamos ver o que vai acontecer, gente. Então, você que assistiu o vídeo até aqui, eu agradeço de coração. Deixe o seu like. Muito obrigado pelo seu tempo. E até o próximo vídeo. E um agradecimento mega especial ao nosso mais novo parceiro, nosso novo proxy, Thiago Montenegro Barbosa de Souza. E você, se quer ter o nome mencionado aqui no canal Mundo Reverso, torne-se membro hoje mesmo, escolha um dos planos que vê mais em conta o teu bolso e seja um inscrito lendário! It's the only thing that slowly